nessa aula eu quero trazer então as principais alterações sobre o DSM, né? Como eu já falei anteriormente, houve alterações aí bem sutis, tá? São alterações bem pequenas. Para quem já está habituado a utilizar o DSM-5, não vai ter grande dificuldade aí para se habituar nessas novas alterações. Mas para quem não tem o costume, vai ter que revisar todo o DSM. A sorte de vocês que esse é o objetivo daqui da nossa formação, né? A gente vai passar por todo o DSM aí, por todos os transtornos e a gente vai passar por todas as modificações. Então são 371 transtornos. Nós iremos falar sobre todos eles de maneira isoladas, né? A gente vai falar de um por um aí. Então, no mínimo, 371 aulas nós teremos aí, tá? Mas, como eu disse na aula anterior, as versões anteriores, gente, por exemplo, DSM-3 ou DSM-4, né, trabalhava com um modelo muito diferente. Por exemplo, tinha aí o modelo multiaxial. Então, agora a gente trabalha com o dimensional e o categórico. Então, isso vai modificar toda a estrutura do DSM. Então, não faz sentido você continuar. Até porque, como eu falei, o objetivo de criar o DSM era uniformizar a linguagem aí dos profissionais. Então, se você utiliza versões anteriores, você está utilizando diagnósticos que não existem mais e vocês não vão conseguir, então, definir os diagnósticos novos, né? Aquilo que foi alterado. Por exemplo, do DSM-4 para o DSM-5, houve um acréscimo de 5 transtornos, né? Era 365, 370. Com o TR aí, mais um transtorno. Então, se você utiliza o DSM anterior, além de estar utilizando alguns diagnósticos que não existiam, por exemplo, no DSM-4, 2 diagnósticos passou a ser um, então não é somente 5 transtornos, né? Tem alguns transtornos que foram completamente reestruturados, então você vai ficar com uma linguagem mais atrasada, tá? Então, por isso é tão importante atualizar aí de acordo com o novo DSM, tá? Então, as mudanças, como eu falei, embora são 70 transtornos, são alterações descritivas, tá? Um pouco de alteração aí em questão de comunicação, da linguagem, da tradução, tá? Então, são revisões aí na literatura. Então, algumas coisas aí você não quer, era 2 linhas, passa a ser 3 ou passa a ser 4, tá? E também ele vem incluir aí um exame mais abrangente para falar do impacto com relação ao racismo e da discriminação aí no diagnóstico, na manifestação dos transtornos mentais, além também de que houve uma tentativa de incluir uma linguagem neutra, tá, gente? Vou falar aqui que é uma tentativa porque isso foi feito de uma maneira bem sutil. Pode ser que no DSM-6 eles façam isso de uma maneira mais inclusa, mas houve uma tentativa aí que veio incluir muito mais toda a diversidade humana, tá? Então foi bem interessante algumas mudanças, mas a gente percebe que precisa alterar algumas coisas a mais, tá? Mas ainda é o que a gente é o que há de melhor aí quando a gente fala de transtornos mentais, tá? Então eu vou pontuar aqui nessa aula as principais, as alterações que são mais relevantes. São 70 alterações de transtorno. Então, não tem como eu falar nessa aula uma por uma. Eu vou falar das mais relevantes. Mas, quando a gente passar transtorno por transtorno, isso vai fazer muito mais sentido para vocês, tá? Vai fazer... aí a gente vai ter tempo para falar de maneira muito mais clara. Então, como eu disse, o texto foi totalmente revisado, tá? Para cada transtorno aí, foi completamente mudado. Tem seções que estão atualizadas sobre características associadas, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores de risco, prognóstico, cultura, marcador biológico, suicídio, diagnóstico diferencial. Tudo isso foi completamente revisado, foi completamente modificado. Alterações sutis, né? Algumas foram mais complementadas, então se era uma linha passa a ser 2 ou passa a ser 3, ou às vezes acrescentar uma palavra a mais que fazia mais sentido, tá? Houve adição, então, de um transtorno, que é o luto prolongado, e o luto prolongado, ele não é depressão, tá? É um transtorno do estresse, de traumas e estressores, tá? Então, se você está na versão anterior, você não vai saber. Por exemplo, você vai chegar e falar, então, meu paciente perdeu o animalzinho de estimação, que era muito importante para ele, agora ele está com luto prolongado. Não, tá? Não. É bem claro, o DSM deixa isso bem claro pra gente, que luto prolongado
precisa ser com pessoas, tá? Ah, mas o sofrimento do meu paciente que perdeu o cachorro é real. É real, gente. A gente nunca vai diminuir o sofrimento dele. Mas não fecha critério para diagnóstico, tá bom? Não fecha. Não para transtorno do luto prolongado. Ele pode estar sofrendo há 5, 10, 20 anos, mas não passa a ser luto prolongado, porque o objeto de dor dele ali, né, não é uma outra pessoa, tá? Então a gente precisa estar estudando o DSM para você conseguir entender que luto prolongado com o animal de estimação não tem ligação, tá bom? Mas a gente vai estar aprofundando isso melhor, a gente vai estar estudando. A gente percebe que essa pessoa, por exemplo, que perdeu o animal de estimação, seu pet de estimação, tem o sofrimento, precisa de tratamento tanto quanto talvez alguém que perdeu um familiar próximo, no máximo, repetindo, tá? Só reforçando, não fecha critério para o diagnóstico de luto prolongado, tá? Mais de 70 conjuntos, então, de critérios ali foram modificados, tá? Vou falar um pouquinho, mas são alterações bem sutis, tá? Os transtornos de humores, acho que foi o que houve mais alteração, mas eu vou estar passando isso direitinho nas próximas aulas. Mas não é assim, gente, a depressão passa a ser humor alegre. Não, é alteração pequena, coisa sutil que faz sentido aí pra gente, tá? Houve também introdução e uso aí totalmente atualizado do manual para nos ajudar, então, a orientar e a utilização, fornecer contexto de terminologias importantes, tá? Então, algumas terminologias foram alteradas, foram extintas, não vão ser mais utilizadas, isso foi muito legal. Tem considerações importantes aí do racismo, da discriminação, dos transtornos mentais e inclusão de algumas palavras em linguagem neutra. Tem novos códigos para marcar e monitorar comportamento suicida, tá? E comportamentos sem a intenção suicida, sem necessidade de ter qualquer outro transtorno, tá? No meu paciente tentou suicídio, ele é o quê? Ele tem depressão? Tem border? Tem bipolaridade? Não precisa de ter nada, tá? Porque às vezes a pessoa ela não tem nada, mas ela tem ali um comportamento autolesivo com a intenção de se matar ou um comportamento autolesivo sem a intenção do suicídio, tá? Não fecha critério para nenhum diagnóstico, mas teve o comportamento autolesivo e aí a partir de agora a gente pode utilizar esse código, tá? Para marcar esse comportamento suicida ou não suicida. Os códigos CID-10 também, alguns estão totalmente atualizados, implementados aí já desde 2013, tá? Então no DSM-5 já foi alterado, mas a gente vai aprofundar isso melhor. Incluído mais 50 novas atualizações para o código 5TR, tá? Para o DSM-5TR. Então tem 50 novos códigos que não estavam no DSM-5. No DSM-5TR tem. E uma classificação diagnóstica mais atualizada, mais redesenhada aí. Outra questão é, nessa edição, restaura-se então o transtorno de humor não especificado para a apresentação de humor triste, de humor misto, tá? Quando não atende aí critério para o transtorno bipolar nem para o transtorno depressivo. Então tem aí transtorno do humor não especificado. Vou estar explicando melhor o que é especificado e não especificado. Mas é basicamente assim, eu sei que não é um transtorno bipolar, mas eu não sei exatamente por quê. Então é um transtorno de humor não especificado, porque eu não sei especificar o que está faltando, tá? Basicamente. Ou não, tem ali o transtorno depressivo especificado. Eu sei o porquê, eu não fecho. Por exemplo, para fechar o diagnóstico de depressão maior, eu preciso de 5 critérios, mas o meu paciente só tem 4. Falta esse para ele ter o transtorno. Então, é especificado. Ele tem um transtorno depressivo que é especificado, não é o transtorno maior. Então, só para a gente entender aqui melhor, tá? Então, restaura-se transtorno de humor não especificado. E aí, alguns critérios não foi modificado, mas houve revisão. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, episódio maníaco, bipolar 1, 2, ciclotímico, depressivo maior, depressivo persistente, estresse pós-traumático em crianças, transtorno de evitação e restrição da ingestão de alimentos, delirium, não delírio, delirium, transtorno mental induzido por substâncias e medicamentos, síndrome da psicose atenuada. Todos eles teve revisão nos critérios diagnósticos. Revisão sutil, repito. Mas houve aí uma revisão nos critérios diagnósticos. A gente precisa estar atento a essa revisão, tá? Não são modificação, por exemplo, a depressão era humor triste, agora humor alegre. Não é isso. Seria uma alteração
gritante, tá? Foi só pontuações aí que às vezes faziam uma confusão na hora de fechar aquele diagnóstico. Então, essa interpretação de texto aí, eles tentaram facilitar para a gente ficar algo mais compreensível, para ficar algo mais entendido para a gente, tá? Algumas alterações são mais marcantes, mas quando a gente passar transtorno por transtorno, eu vou estar pontuando essas alterações. Sobre código, né, para comportamento suicida e não suicida, eles acrescentaram isso lá nas outras condições que podem ser o foco da atenção clínica. Então, código de sintomas de comportamento suicida é utilizado quando a pessoa não tem um diagnóstico, mas ela tem um comportamento autolesivo com a intenção de morrer, tá? E, por sua vez, código de sintoma de automutilação não suicida é quando ela tem um auto-infligido, tá? Ela causa danos intencionais no seu corpo, mas não tem a intenção de acabar com a própria vida. Então, a gente precisa estar atento. Outra coisa que mudou, gente, são nomenclaturas que foram revistadas aí, foram alteradas para fazer sentido para o momento atual, tá? Por exemplo, o termo neuroléptico, que é usado para referir aí uma classe de medicamentos, tá? Não se usa mais. Quando a gente falar de classe de medicamentos, o termo neuroléptico não vai ser usado. A gente vai continuar utilizando o termo neuroléptico somente se a gente fizer referência à síndrome neuroléptica maligna. Só nisso, tá? Se você estiver falando da síndrome neuroléptica maligna, aí você usa esse termo. Caso contrário, esse termo não se usa mais. Outra alteração que é bem interessante a gente observar, que é para descrever disforia de gênero, tá? Por exemplo, o termo gênero desejado não vai usar mais. O termo gênero desejado foi riscado, não se usa mais. E aí a gente passa a utilizar, então, gênero experimentado, tá? E outro termo é procedimento médico de sexo cruzado. Agora vai se utilizar procedimento médico de afirmação de gênero, tá? Outros termos, homem nato, mulher nata, foi alterado. Agora é masculino, feminino, atribuído individualmente ao nascer. Modificado então, tá? Outra alteração que é muito importante a gente observar é nome de dois transtornos, tá? A deficiência intelectual, que um dia foi conhecido como retardo mental, agora é transtorno do desenvolvimento intelectual. Por quê? O nome deficiência, a gente ainda causa um certo preconceito, tá? Deficiente intelectual. Então, agora é transtorno do desenvolvimento intelectual. Outra questão é o transtorno de conversão. Conversão ainda é um termo psicanalítico, tá? Aí foi retirado também e agora a gente utiliza o termo transtorno dos sintomas neurocognitivos funcionais, tá? Para finalizar aqui, né, o que eu vou falar um pouco, a lista das principais alterações, né, algumas aí, por exemplo, nos especificadores de gravidade foram alterados, tá? O episódio maníaco, humor congruente no transtorno bipolar, características mistas para transtorno depressivo maior, o especificador agudo e persistente para transtorno de adaptação, especificador de narcolepsia, especificador posterior à transição para disforia de gênero. A gente vai ter a aula melhor para eu explicar, né, para eu trazer aqui para a gente todos os especificadores direitinho, mas a nível de exemplo aqui, a gente utilizava o termo, por exemplo, do diagnóstico, depressão pós-parto. A fulana tem depressão pós-parto. Né? A gente não utiliza o diagnóstico de depressão pós-parto. O que aquela pessoa tem é uma depressão maior. O diagnóstico oficial é depressão maior. Porém, o início foi no periparto. Tá? Então, em vez de depressão maior, depressão pós-parto, a gente tem um diagnóstico, depressão maior, com início no periparto. Então, tira aquela ideia de ter que criar mais diagnósticos, tá? Porque vai se criando diagnóstico, né? E daqui a pouco a gente respirou, você já tem um diagnóstico. Então, não, isso é uma depressão maior, tá? Depressão pós-parto, depressão maior com início no periparto, tá? Então, a gente vai fazendo aqui. A gente vai aprofundar isso melhor, como eu falei, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem depressão maior, mas os episódios depressivos que ela tem acontecem em determinadas estações do ano, né? Então, ela tem uma depressão maior ali, sazonal, né? De acordo com a estação do ano, aquilo ali pode estar piorando. Ela pode ter um episódio de depressão ali maior, tá?
A gente vai estar aprofundando isso melhor nas próximas aulas. Aqui é mesmo para trazer para vocês uma introdução dessas alterações, tá? Essa versão revisada do DSM, gente, teve várias aí alterações que vão nos permitir, né, nos proporcionar a ter uma abordagem de diagnóstico muito mais acolhedora, tá? Então, o objetivo é uma sociedade mais inclusiva, tá? Respeitar aí a diversidade, nos trazer uma linguagem mais inclusiva, né? Nos trazer pontos importantes com respeito a vários aspectos únicos do ser humano. Então, isso aí vai trazer bastante. Então, para quem acredita aí que o DSM sai hoje ou amanhã, ano que vem, né? Eu acredito que isso vai demorar muito, porque não é algo viável intelectualmente, nem financeiramente falando, né? Eles juntaram ali mais de 1000 pessoas para fazer todo esse movimento, então não é algo simples de mudar. Pode ser que mude? Pode ser. Né? Eles já estão reunidos. Eu acredito que não com o objetivo de vamos nos reunir hoje, sentar aqui para discutir o próximo diagnóstico que a gente vai inventar. Eu acredito que não. Eu acredito que eles estão assim, igual nós estamos aqui estudando. No nosso consultório, nós estamos nos sentando para estudar o caso daquele paciente. Então, são profissionais do mundo inteiro que eles estão ali estudando seus pacientes, né? Eles estão buscando o melhor para os seus clientes. Então, com toda certeza, o movimento, ele já está acontecendo. Porque não é um movimento fechado, isolado, é um movimento que está acontecendo em todo o mundo, e aí eles se reúnem ali em conferências internacionais para discutir, depois eles vão pegar os achados, né, de diagnóstico de todo mundo, toda a literatura mundial mais importante ali, e vão estar compilando isso, tá? Então, é um movimento muito grande, tá? E outra coisa, gente, é um movimento político, tá? Independente, não estou falando que é de partido A, não estou falando que é de partido B, mas é um movimento político, né? Inclui aí contribuições relevantes da APA, da OMS, da ONU, né? A Organização Nacional das Nações Unidas. Então, assim, é um movimento das principais políticas mundiais. Então, assim, não é algo que a pessoa tira e fala, eu vou criar um novo DSM a partir de agora, vai lá e cria para mim, né? É todo um movimento, é todo um trabalho em equipe. Claro que eles estão já sentados em algum lugar buscando melhores, claro, porque é uma preocupação constante com a saúde mundial, né? Com a saúde mental do ser humano. Porque o que nos faz bons profissionais não é sentar, fazer esse curso, ficar de braço cruzado esperando o nosso cliente, mas o nosso movimento de atender o cliente e continuar estudando, aprofundando em cima daquele caso. Então, como eu falei, acredito mesmo que não vai ser simples assim para criar um novo DSM, né? Como eu falei na aula passada, de um DSM 2 para 3, para 4, de um número para o outro, houve uma alteração muito grande, né? Há aí uma ideia de um novo sistema, né? de uma nova visão nos transtornos de personalidade, né? Há aí um cochicho, né, mundial falando a respeito disso, né, pesquisas a respeito disso, mas a gente ainda precisa, né, estar aguardando as futuras atualizações, as revisões, mas enquanto isso não acontece, a gente sabe que muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa tem que mudar, mas enquanto isso a gente está aí com o DSM-5TR, muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente estudar, né? Por mais que sejam alterações bem sutis, são mais de 70 alterações aí, e a gente ainda vai passar um por um, tá? E como eu disse, embora a CID-11 também não está ainda já em vigor, a gente vai passar por algumas alterações ali que são relevantes para a nossa prática clínica. E se por acaso, amanhã ou depois, o pessoal lá da ARPA vira e falar, lançamos o DSM-6 e pronto, vão revirar tudo isso aí. A gente vai estar aqui estudando o DSM-6 junto, tá? Revisando todas as alterações, buscando toda a mudança aí, para a gente conseguir estar nos adaptando aí da melhor maneira possível, tá? Enquanto não, vamos aí nos aprofundar, nos deliciar com essas mudanças maravilhosas que o DSM-5TR nos trouxe, tá? Gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa que eu tiver falado que não ficou entendido, deixa aqui nos comentários, tá? Ou manda lá no nosso grupo exclusivo de alunos e eu vejo vocês na próxima aula.